Ler é uma aventura prazerosa, mas também pode ser solitária. E se você é daquelas pessoas que quando termina de ler um livro já fica procurando alguém para conversar sobre, não precisa mais procurar. Essas pessoas estão no Clube de Leitura e esse é o tema do Poesia de Corpo Inteiro desse mês. E para falar sobre os clubes de leitura eu trouxe aqui várias professoras, escritoras, mediadoras, entre elas a Carol Silvestres, que está aqui comigo e é do Leia Mulheres Manaus, certo, Carol? Isso mesmo, eu sou do Leia Mulheres Manaus, né? Estou aqui para compartilhar essa nossa experiência nesse clube de leitura, que é um clube nacional. Né? O Leia Mulheres ele surge em 2014, a partir de uma hashtag Leia Mulheres 2014, e a partir do grupo construído em São Paulo, várias cidades, várias capitais do Brasil acabaram aderindo a essa hashtag que é de suma importância. Né? Então, no segundo semestre do ano passado, eu e Lidiane nos aproximamos em prol dessa proposta, em prol desse projeto, e vimos também a necessidade de trazer esse projeto para Manaus. Sabemos que tem vários clubes de leitura que são de suma importância, mas verificamos em nossa prateleira de livros que tínhamos poucas obras de mulheres. Né? Olhar para trás e perceber que a maioria dos autores são homens, vimos aí a extrema necessidade de trazer para Manaus o Clube Leia Mulheres. E quantos encontros vocês já promoveram desde então? Então, Lucy, nós iniciamos em dezembro do ano passado, não esperamos o ano de 2003 chegar, né? Decidimos iniciar mesmo em dezembro. E tivemos, então, dezembro e fevereiro. Ou seja, nós somos um grupo muito jovem aqui, né? A gente está com parcerias de outros clubes da cidade estão apoiando essa nossa iniciativa, essa iniciativa do Leia Mulheres. É o mais novo clube de leitura, digamos. É o mais novo clube de leitura. Então, é excelente essa oportunidade de estar aqui com vocês, com você, para falar da importância de ler mulheres. Né? Vamos observar que não temos tantas obras na nossa biblioteca, obras de mulheres, para serem lidas. É histórico isso, né? Justamente, a gente tem uma construção literária patriarcal, né, onde autores do século XVIII, XIX tinham facilidade e oportunidade para a publicação de suas obras, diferente da maioria das mulheres. Que sempre escreveram, né? Justamente. Sempre contaram histórias. Perfeitamente. Tanto que no nosso primeiro encontro, nós trouxemos a obra Úrsula, da Maria Firmino, uma mulher negra, né, do interior do Maranhão, que teve a sua obra escrita no século XIX, mas essa obra ela só vem a ser encontrada e posteriormente publicada no final do século XX para o século XXI. E, Carol, como tem sido a receptividade desse público? Então, inicialmente nós tivemos o nosso encontro presencial, poucas pessoas estavam aqui conosco, né? Mas a gente entende um clube recentemente divulgado, mas quando foi já no segundo encontro, nós nos unirmos com o Leia Mulheres de Nova Prata, Rio Grande do Sul, e já tivemos um público maior aderindo a essa proposta. Né? Tanto que o nosso objetivo agora, Lucy, é trazer encontros tanto presenciais como online, para poder também alcançar a maior parte dos públicos, porque o objetivo é compartilhar leituras, compartilhar momentos. Essa troca, né, é muito rica, eu imagino. É um momento de se ouvir, né, também. Sim, justamente. E perceber que uma obra literária, ela nos possibilita caminhos. Não é um caminho, são caminhos. Né? E ouvir o outro, e perceber o olhar do outro acerca de uma determinada obra é de suma importância, né? E, Carol, qual vai ser a próxima obra que vocês vão Então, a nossa comentar? próxima obra para março é a obra Hilda Hilst, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, uma autora brasileira, né, que teve ali uma grande importância desde o século XX até hoje, muito lida no Brasil e fora do Brasil. E aqui no nosso programa, a protagonista é a palavra. Eu vou pedir que você traga uma palavra desse livro. Com certeza, é um prazer trazer as palavras, a poesia dessas autoras incríveis. Vou escolher aqui um poema da página 18 da nossa obra.
Ama-me, é tempo ainda, interroga-me, e eu te direi que o nosso tempo é agora. Esplêndida avidez, vasta aventura, porque é mais vasto o sonho que elabora. Há tanto tempo sua própria tessitura. Ama-me, embora eu te pareça demasiado intensa e de aspereza e transitória, se tu me repensas. Ama-me, é tempo ainda. Né? É tempo. É incrível. Eu simplesmente amo Hilda Hilst. E já fica aí um poema, né? Um trecho da obra da autora como convite. Obrigada, viu, Carol? Imagina, nós que agradecemos. Aqui ao meu lado, Lidiane Cavalcante, uma das fundadoras do Leia Mulheres Manaus, professora e apaixonada por literatura. Lidiane, como foi esse processo para vocês trazerem esse clube de leitura para cá, para Manaus? Foi uma jornada fantástica. Primeiro a Carol teve a oportunidade de conhecer, né, a central do nosso Leia Mulheres em São Paulo, e ela chegou comigo e fez essa proposta. E eu sou uma professora da área de serviço social, mas apaixonada por literatura, e eu disse, vamos fazer sim. O Leia Mulheres, ele é uma proposta extremamente diferente, uma proposta importante, é uma proposta pró-minorias, é uma proposta que faz uma opção de classe, é uma proposta que tem como objetivo fomentar a leitura em todas as classes sociais. Então, quando eu vi o projeto, quando eu vi uma proposta, já sendo militante de direitos humanos e apaixonada por literatura, eu disse, nossa, eu quero embarcar nessa aventura também. Vocês estão há pouco tempo aqui, e como tem sido esse retorno? Tem sido gratificante. Nós sabemos que nós vivemos em uma cultura desafiadora no que tange ao acesso à leitura, para que a gente possa verdadeiramente favorecer isso para as pessoas, mas nós estamos iniciando essa caminhada na cidade e a ideia é que nós possamos agregar, né, pessoas, e para isso nós estamos nos unindo com escritoras, com pessoas que trabalham também com clubes de leitura, e tem sido uma experiência extremamente gratificante, verdadeiramente pensar que o Leia Mulheres também pode compor esse universo cultural da cidade de Manaus. E, Carol, vocês têm buscado autoras amazônicas, porque a gente está dentro, né, de um nicho, dentro de um outro nicho, Sim. né, que é mais desafiador para a gente, assim, geograficamente e tudo. Né? Exatamente. Inclusive, nesse último mês agora de fevereiro, nós tivemos a honra, nós fomos brindadas com a obra Terra Úmida, da Miriam Scott, que é uma autora fantástica, né, e que traz a realidade, inclusive, da Amazônia nas suas obras de uma maneira brilhante. Então, o Leia Mulheres, ele tanto traz autoras que são de outras nacionalidades ou até autoras brasileiras, mas também nós temos autoras da terra. Então, nesse mês nós tivemos a honra de receber a Miriam, não é, Scott, onde partilhamos também com o Clube Nova Prata. Esse próximo mês nós teremos a Hilda Hilst, como a Carol já falou, e no mês de abril nós vamos ter uma discussão sobre um trabalho que eu faço também, e eu sou da região amazônica, então é assim, nós vamos mesclando os autores e, sobretudo, valorizando os autores da nossa terra. Perfeito. E é interessante também que os clubes de leitura... você já está acostumada, né, na sala de aula com esse tipo de coisa, mas os clubes de leitura, eles saem desses espaços, né, apenas acadêmicos, para abranger um público muito diverso, digamos assim. Exatamente, é essa mesma intenção do Leia Mulheres, que a gente possa sair um pouco desse viés mais academicista, desse viés mais formal, e possa trazer a leitura para a população em geral. Não é? E é importante dizer que, apesar do nome do clube ser Leia Mulheres, mas nós estamos abertos a todos os gêneros, tá? É importante. As nossas autoras são do gênero feminino, mas nós estamos abertas a receber pessoas, independente do gênero, para que possam discutir, para que possam falar ter outros olhares também, né? Exatamente. Esses olhares, o quanto são importantes e nos fazem crescer. E eu te peço agora, Lídia, que você me diga assim, uma autora que te inspira, uma escritora que te inspira. Bom, existem várias escritoras, mas eu amo Cecília Meirelles, eu sou apaixonada pela poesia de Cecília Meirelles. Eu acho que, para mim, Cecília Meirelles, ela diz muito do que é essa condição feminina no âmbito da literatura, dentre outras fantásticas que nós encontramos também, não é? E na prosa, sou suspeita, amei a obra da Miriam Scott, não é? Assim, fascinante como também, ela trabalha a Amazônia, mesmo. Como é que ela traz cada detalhe para a gente, de uma forma que mesmo quem não é daqui consegue perceber aquilo que ela quer trazer. Então, assim, acho que a gente tem esse universo fantástico de mulheres que escrevem, e o quanto a gente precisa valorizar isso na nossa cultura.
Perfeito, muito obrigada. Obrigada também. Você pode dizer as redes sociais e como que as pessoas têm acesso ao Leia Mulheres? Perfeito. Nós temos uma conta no Instagram, que é o leiamulheres.manaus, que está disponível aí. Entre em contato conosco, né? Ou eu ou a Carol, nós vamos fazer esse processo, estar respondendo todas essas mensagens e aguardaremos vocês. Continuando falando sobre os clubes de leitura, eu estou aqui com a escritora amazonense Miriam Scott, que o livro dela, Terra Úmida, foi um dos temas, né, do Clube de Leitura Leia Mulheres, e também uma das escritoras da Central Literária, que também divulga vários eventos literários e promove eventos literários. Miriam, como você vê essa questão dos clubes de leitura que tem crescido aqui em Manaus? Olha, eu vejo com muita alegria esse incentivo à leitura, um resgate. Eu acho até que por conta da pandemia as pessoas se voltaram muito para os livros e a gente viu uma quantidade enorme de clubes de leitura surgirem a partir disso. E eu fico muito feliz que Manaus começou a se engajar nesse movimento. As meninas do Leia Mulheres Manaus têm feito um trabalho muito bacana e fiquei muito honrada de ter sido uma das autoras convidadas, né? Então o meu livro foi lido em fevereiro por elas e se juntaram com as meninas do Leia Mulheres Nova Prata e foi um encontro belíssimo online, ou seja, aberto para todo mundo participar. E o que eu acho mais interessante é porque quem não quer conversar sobre a história, né, depois que a última página se fecha, às vezes a gente fica com aquele assunto ali. Fica saudoso do livro, né? Não quer se despedir. Tem com quem conversar. E é muito mais fácil, às vezes, a gente conversar sobre um filme que a gente assistiu, porque, né, as pessoas conversam mais facilmente sobre isso, mas sobre um livro a gente se sente um pouco solitário. Então, eu acho que o clube de leitura ele vem justamente para isso, para abrir temas que, né, um romance traz, de repente, que a gente pouco trata na vida social. Então, eu acho que é uma maneira da gente elaborar melhor as diferenças, as desigualdades, a diversidade. Então, acho que as temáticas podem surgir a partir dessas conversas nos clubes. Nessa conversa não veio algum ponto de vista, alguma colocação de algum leitor que, olha, nem eu tinha pensado nisso como escritor ou algo assim do tipo? Ai, sempre surge. Eu acho que teve um encontro que foi promovido pela Fátima Souza, lá na UEA, e que me deixou bastante surpresa que, como eram muito jovens, né, os leitores, o ponto de vista deles foi muito para o lado do filho, né, na história. Eles se comoveram mais com a figura do filho. E eu, ao longo desses 2 anos do romance, tenho ouvido muito as mulheres falarem sobre a personagem Simi, a parte materna. Então foi muito interessante ouvir o outro lado, né? Ouvir o lado da galera dos 20, 22 anos que estão ali tentando sair de casa, tentando se firmar como adultos, né? Então foi bem interessante. Então acho que as conversas elas são muito ricas por isso, porque quando você menos espera, mesmo você sendo o autor da história, você se surpreende. E Miriam, atualmente, o que você tem lido? O que você tem buscado? Olha, nos últimos 2 anos eu tive que um pouquinho sair da ficção para ler mais filosofia, sociologia e literatura mesmo, digamos, para me basear para escrever a minha dissertação de mestrado em literatura e crítica literária. Mas eu sempre dei um jeitinho de encaixar ou uma poesia ou uma ficção de uma nova autora. Eu gosto de descobrir as novas autoras, eu gosto de ler o contemporâneo. Eu acho que o clássico é sempre fundamental, mas eu gosto de dar chance para saber quem são as novas vozes que estão surgindo no mundo literário. É importante, né? A gente está falando da Miriam leitora, né? E da Miriam escritora também. Nesses encontros aí com estudantes, com mulheres, o que mais chama a atenção da Miriam leitora? Olha, eu acho que as mulheres estão procurando saber mais sobre a questão do feminismo. Eu acho que é um assunto muito potente e que tem levado as mulheres a procurarem os clubes de leitura para falar sobre esse assunto. Eu acho que ainda há muito a ser falado. Eu acho que a questão racial é algo que está muito, muito, muito potente também dentro da literatura e também sempre tem que ser falado. Acho que as autoras e os autores negros estão com um espaço
excelente, né, no mundo literário. A gente vê aí o Itamar Vieira Júnior fazendo um estrondo na literatura, né, sendo alguém, um grande representante da literatura contemporânea. Enfim, eu acho que são os dois. E a questão da diversidade do LGBTQI+. Também eu acho que existe um outro universo fantástico para ser explorado e que também tem sido trazido e muito nas conversas literárias por onde eu tenho andado. Uhum. E você pode dar uma dica de clubes de leitura ou que as pessoas possam conhecer mais? Olha, além do Leia Mulheres Manaus, tem o pessoal do Quinta Página, que são bem jovens e são muito abertos também, só que os encontros não são online, eles são presenciais. E é só chegar, né, acompanhar o Instagram, porque é por onde eles fazem a publicidade do livro do próximo mês e onde vai ser o encontro, porque o encontro deles é mensal e a cada mês é em um lugar diferente aqui em Manaus. Então acho que vale a pena conhecer tanto Leia Mulheres quanto Quinta Página, que tem feito um trabalho bem bacana de divulgação da literatura. E Miriam, nesse momento você está trabalhando mais, continua trabalhando na divulgação do Terra Úmida, tem alguma outra obra, outras obras aí que vem? Então, eu continuo divulgando Terra Úmida, que ainda vai ser lido agora em março por mais 2 clubes de leitura, e vou participar dos encontros. Tenho trabalhado Quem Chamarei de Lá, que é o meu romance juvenil e que foi direcionado para o PNLD literário, então vai estar nas escolas esse ano. E de ficção, tenho 2 propostas aí que eu ainda estou estudando, porque, gente, falta tempo para escrever, viu? Como arruma tempo para escrever? Como arruma tempo, porque eu, ainda é mãe, dona de casa, enfim, com todas essas funções, mas a gente dá um jeitinho, porque eu não paro de escrever, não. Nem de ler, né? Nem de ler. Então, você pode dar aí um recado sobre o incentivo à leitura, essa busca por clubes e por ler e conhecer novos autores? Eu acho que as pessoas têm que se arriscar, sabe? Eu acho que as pessoas não podem ter vergonha de procurar, de repente, na internet, no Instagram, quem são os clubes que estão abertos a novos integrantes e se jogar mesmo numa boa história, até para descobrir que gênero elas vão gostar de ler, porque são muitos os gêneros literários. Às vezes você pede uma indicação e eu não consigo acertar o que você gosta. De repente eu te indico o livro e disse, nossa, não era bem isso. Então é importante você começar a testar para saber qual é o seu gênero literário. E aí repente... acha seu clube de leitura, Exato, o que tenha mais a ver com você. Porque tem a galera da ficção científica, Sim. tem a galera do HQ, então assim, são muitos os gêneros. Então tem que se jogar, não ter medo, encarar o livro, sair um pouquinho das telas e encarar as páginas. De volta falando sobre os clubes de leitura e eu estou aqui com Fátima Souza, professora da UEA e coordenadora do projeto de extensão Práticas Leitoras. Fátima, como foi para criar esse projeto dentro de uma instituição, uma faculdade, uma universidade? Oi, Lucy, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando sobre a leitura, os clubes, os livros e foi assim, com tudo meio navegando, né? Na nossa mente, que a gente criou práticas leitoras a partir de cursos de letras no interior, que acontecia na cidade de Presidente Figueiredo e de Itacoatiara, né? E aí ele já é um projeto que nasce em rede, com essa vontade de dialogar com as pessoas para além da sala de aula, não é? E não só para propor alguns temas, mas também para conhecer, né? E conhecendo as práticas de leitura nos lugares, tá? Nas cidades, nas escolas e fora delas, a gente encontrou as bibliotecas comunitárias. Então chegou aí, digamos, um casamento, uma vontade de mapear esses espaços que promovem a leitura, né? E trabalhar com eles, em parceria com eles. Que legal, né? Em cidades do interior, começar um projeto em cidades do interior. Você sai da capital e vai ver como são esses costumes, esses hábitos de leitura. Como é que tem sido esse projeto? Como é que ele tem acontecido junto com esses municípios? Então, Lucy, no primeiro ano, os cursos de extensão da UEA sempre são cursos, né? Que a gente tenta promover como grupos de estudo, ou seja, que tenha uma troca, né, ativa entre os participantes. Não é um professor e um aluno, mas são pessoas apaixonadas pelos temas, né?
E ele aconteceu assim de uma forma muito surpreendente, porque às vezes a gente pensa que não tem muitos espaços de leitura, porque muitos municípios nem têm bibliotecas públicas e muitas, infelizmente, estão fechadas. Mas sempre tem leitores em toda parte. E aí foi assim que a gente conheceu as bibliotecas comunitárias, né? Muitas com bastantes anos já de existência, como é o caso, por exemplo, da Biblioteca da Casa da Cultura do Urubuí, em Presidente Figueiredo, que tem 30 anos, comandada pelo Egídio Schwad, e apareceram outras que motivaram a gente criar uma rede de bibliotecas, né? E assim a gente chegou a novas bibliotecas, que tem uma, por exemplo, que está fazendo várias ações bacanas em Taquatiara, que é a Biblioteca Comunitária Maria Dolores, né? E os nossos alunos, eles acabam também sendo convidados e convidando outras pessoas, então os cursos acontecem com todo mundo, né? A comunidade que está se sente convidada, está curiosa também pelos temas, né? E aí o nosso curso acontece por temáticas. No primeiro ano, o tema foi mediação de leitura, nessa formação. Será que nós somos mediadores? Será que todo professor é leitor? Né? Quem pode ser o mediador de leitura? Será que é uma responsabilidade só do professor de literatura? Né? Foi uma pergunta que a gente fez. Depois a gente já começou a encontrar as bibliotecas e atuar em parceria com elas. Então a gente ofereceu o de agentes culturais, né? Porque aí todos nós podemos ser agentes de leitura e agentes de cultura, que a gente difunda, que a gente divulgue. E agora, né, a gente está com essa, digamos assim, desafio de proporcionar o curso de mediação de clubes de leitura. Olha que bacana. Olha que legal, vocês vão criar novos mediadores aí na nossa cidade. É legal que incentiva, né, esse aumento, né, de encontros e eventos literários também, né? A faculdade ela é um polo, mas ela vai expandir. Isso, Luci, tem um encontro aí da universidade para a cidade, para a comunidade, para a rua. E há uma coisa muito bacana que você falou, que é a possibilidade de replicar. Então, todos os cursos que a gente dá, a gente faz antes. Nós somos vários professores, né? E esse último tem a minha, assim, eu estou oferecendo o curso, mas tem outras professoras também, como a Raquel Lira, Elisângela Oliveira, né? Que ajudam na coordenação a pensar. E ele surgiu de uma maneira bem, digamos assim, inusitada, porque o Sistema de Bibliotecas Públicas de São Paulo abriu um curso de mediação de leitura para bibliotecas. Nós não somos de biblioteca, mas nós somos articuladores dessa rede de bibliotecas comunitárias do Amazonas, que já está em Manaus e inclui aqui o Casarão de Ideias, nessa sala maravilhosa de leitura, e bibliotecas de Itacoatiara e Figueiredo, e a gente continua observando outras. Então, nós nos inscrevemos e passamos no curso. Então, o curso ele tem uma parte teórica e, como final, né, assim, produto final do curso, a proposição de um clube. Foi tudo isso que a gente pensou em trazer para cá. E né? como você vê hoje essa questão dos clubes de leitura? Como é que tem sido esse retorno também no interior? Ah, isso é muito bacana, viu, gente? Porque nós começamos em 2022.2, né? Ali por agosto, julho, agosto. E nós oferecemos o curso de mediação de clubes de leitura para as bibliotecas comunitárias, a primeira turma. E aí os bolsistas criaram ou aperfeiçoaram clubes que podem ser encontrados, inclusive, no Instagram da rede Cachoeiras de Letras de Bibliotecas Comunitárias do Amazonas. Tem lá um pouquinho sobre cada biblioteca, né? E agora, na segunda turma, a gente abriu, porque os encontros são online, a gente abriu para todo o Brasil. E isso nos surpreendeu, porque outras pessoas do Amazonas apareceram, né? E aí são pessoas só interessadas em ler de forma compartilhada, né? Mas também pessoas que querem encontrar técnicas, encontrar um jeito de realmente pensar essa partilha, como a gente promove essa partilha. Então, o nosso curso, ele acontece assim, uma parte teórica é uma vez por mês, aos sábados de manhã, né? E uma parte prática, que agora a gente criou o clube da Rede Cachoeiras de Letras. Lá em Presidente Figueiredo. Não, ele acontece online. É online. É online, Ah, isso. que legal, então abrange muito mais gente.
Olha, abrange muito mais gente e também tem uma possibilidade muito legal. Muita gente não conhece os livros das bibliotecas ou não conhecem os idealizadores, que às vezes são escritores, ou não conhece os temas das bibliotecas, né? Então é uma possibilidade da gente convidar as pessoas a ampliarem a sua leitura, né? Ajudar inclusive nessa prática, porque tem um cronograma mensal. Então a gente propõe tantas páginas por dia para ajudar as pessoas nesse hábito, né? Porque é muito comum ouvir, não tenho tempo. Né, ler Lucy? Junto é muito mais prazeroso, né? Com certeza. Então a gente propõe esse cronograma, né, como um convite, propõe essa diversidade de livros e também a gente convida escritores ou mostra pessoas que estão aí na ativa. Então, quem são os escritores e escritoras do Amazonas? Vocês estão atentos? Conta pra gente, proponha também uma leitura, né? Então, assim como a gente oferece o curso e propõe formar clubes, a gente também já tem aí o clube da Rede Cachoeiras de Letras. E essa troca é riquíssima, né, Fátima? É muito legal, porque a gente entra na história, nas histórias, né? A literatura é um convite a navegar aí pela imaginação, pela nossa história fictícia e real, mistura um pouco tudo, propõe novas possibilidades. Então, nós temos um semestre já com o clube e as experiências foram riquíssimas. Por exemplo, conhecer as crônicas de Manaus do professor José Aldemir de Oliveira. Muita gente nem sabia que ele era escritor. E a doação do acervo dele foi feita toda para o Musa, então tá lá, daqui a pouquinho vai ser aberta, né? Ai, que legal! Já tem várias ações, né? E outra, a Sandra Godinho, também foi lida no semestre passado e ela foi indicada para os prêmios, né? Para o Leia, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Então a gente pôde conversar sobre isso também, né? E um tema que trata de Presidente Figueiredo, que é o Tocaia do Norte. Então a gente proporcionou um encontro, uma troca entre leitores, escritores e escritoras, é muito bacana. Preservar, né, essa nossa cultura tão rica e que por vezes a gente vai, né, se perdendo porque tem que ser viva, né? A literatura é viva, a gente tem que movimentar isso. Fátima... E sabe, Lucy, tem muita gente que escreve e está deixando escondido, então é uma possibilidade também. Ler, mas também mostrar os seus escritos. Que legal! Então vocês têm também esses exemplos de alunos ou de participantes dos clubes que trazem essas obras? Sim, na verdade, como aconteceu com Crônicas de Manaus, a gente descobriu uma... ela é uma grande mediadora de leitura, ela já propõe aí, no Instagram dela, o Muda Literária, a Melise, né? A Melise, ela escreveu uma crônica, como se ela estivesse dialogando com o José Aldemir, né? Então, uma releitura. E aí sempre divulgam pelo Instagram, né? Pelas mídias sociais. Mas o curso e o clube são divulgados também no site da rede. Então a gente procura livros que estão, que podem ser, né, acessados pela própria internet ou adquiridos, a gente indica o link, a gente coloca o cronograma, abre a inscrição para a pessoa receber o link do encontro, né, e a gente divulga o que de repente as pessoas produzirem por lá. Perfeito. Você pode informar esses canais de divulgação? Sim, com todo prazer, já convidando, né, toda a turma aí que está nos assistindo. Todo mês a gente tem um encontro, então esses encontros de 2023 vão acontecer agora e o cronograma já está lá no site da Rede Cachoeiras de Letras de Bibliotecas Comunitárias do Amazonas, tá? Mas fiquem atentos ao Instagram. Tem árvore de links lá, tem o cronograma de leitura, né? Nesses canais, tá bom? Muito obrigada, eu conversei com a professora Fátima Souza, muito obrigada pela presença aqui no Poesia de Corpo Inteiro. Esse é o Poesia de Corpo Inteiro, fiquem atentos, sigam as nossas redes sociais.